Bom, acho que a gente pode começar aqui e o pessoal vai entrando ao longo. Ah, Primeiramente, me introduzir, eu sou o Rafael Stenbrook, eu sou um dos fundadores do Yuka. Para aqueles que estão conhecendo pela primeira vez, a Yuka é uma PropTech, né, uma startup na área imobiliária, que nasceu de uma visão que eu, Paulo e Eduardo, os três fundadores, tiveram de que a experiência de locação residencial no Brasil, ela devia muito pelo potencial que ela tem, pelo lado mesmo das nossas cidades, né? A gente está atuando só em São Paulo, mas a gente via as dores das pessoas, né? Como São Paulo é uma cidade muito centralizada em termos de trabalho, saúde, cultura, educação, mas muito horizontal em termos de moradia, né? Desde os anos 80, que você tem mais ou menos 2 milhões e 200 mil pessoas que moram no centro expandido de São Paulo, enquanto a cidade, durante esse período, quase dobrou de tamanho. E a gente entendia que o reflexo principal disso é que o valor do imóvel, né, o valor da alocação média na cidade, subia muito acima da capacidade das pessoas pagarem esse aluguel, da maioria das pessoas, né, pelo menos. Junta isso a um estoque residencial na região central, que é majoritariamente de apartamentos grandes, né, eu acho que até os anos 90 as pessoas acabavam optando por é, morava na casa dos pais, casava cedo, saía, na hora que você saía casado, você procurava um apartamento de 3 dormitórios, né? O que fez com que hoje os melhores bairros da cidade, que Jardins, Pinheiros, mesmo Itaim, são bairros que têm uma maioria de apartamentos grandes, e daí que aconteceu nas próximas décadas, as pessoas começaram a casar mais tarde, com isso, saíram de casa antes de casar e procuravam apartamentos pequenos, né, que cabiam no orçamento e no fundo, não tinha opção, né? Então, a gente vendo esse panorama, a gente estudou alguns modelos de outras regiões e viu na China essa possibilidade de criar esses apartamentos compartilhados, mobiliados, que é o carro-chefe da Yuka, né, que algumas pessoas conhecem mais como co-living, mas eu acho que a gente fala um pouco mais para frente desse tipo de investimento, desse tipo de oportunidade. No meio da construção da Yuka, a gente começou a ver que existia uma possibilidade de comprar esses apartamentos super bem, né, abaixo, 30%, 40% abaixo do custo de oposição. Hoje, na parte de compra, né, na parte de investimento, a gente tem um portfólio de 22 apartamentos que a gente comprou nessas regiões, né, Pinheiros, Jardins, Bela Vista, Paraíso, a um custo médio abaixo de R$ 6.000 o metro quadrado, e com a nossa verticalização de reforma, então a gente padronizou os acabamentos, a gente desenvolveu fornecedores nas principais categorias, a gente consegue fazer um apartamento 100% novo, mobiliado, por R$ 1.400 de valor total por metro quadrado. Então, a gente está falando aí, nessas regiões supercentrais, um custo total de em torno de 7.400, 7.500, um imóvel pronto para morar, que nos permite, pelo outro lado, mesmo alugando os quartos, que é o nosso modelo, por valores de algo entre 2.200, a partir de 2.200, num apartamento, num quarto com banheiro compartilhado, até 2.800 numa suíte, com que a gente tenha um yield, né, que é o rendimento anualizado daquela locação, de 8%, de 7%, de 9%, que hoje é muito atrativo em tempos de Selic, né, de taxa de juros a 2%. Então, tendo em vista esse layout, né, eu falei, pô, existe a oportunidade da Yuka aqui de originar esses imóveis para investidores, só que eu preciso entender quais são as dores, né, como que esses investidores pensam em alocar em imobiliário, qual que é a dificuldade que eles têm, e aí Bruno, que é fundador da Blackbird Investimentos, é um amigo meu, que eu falei, pô, vou testar com ele, quero ver se funciona, o que ele acha, etc.
Então, a gente teve uma primeira conversa, daí teve a ideia, pô, vamos fazer isso uma live, porque eu acho que é um desafio que não é restrito a só eu e ele, né? Eu do lado da empresa nova, que tem essa possibilidade de originação, de oferecer um produto legal, e ele que tem, ele é o agente autônomo da XP, eu acho que ele vai contar a história da empresa, como eles se posicionam, mas ele que está no dia a dia falando com investidores, que entende as dores, onde que eles querem alocar, foi, cara, faz sentido fazer isso? Como que a gente estrutura? E aí, a partir dessa primeira conversa, a gente falou, pô, vamos falar publicamente, vamos trocar essa ideia, porque hoje a Yuka já tem um produto de investimento que se assemelha mais, que já está mais estruturado, que já está mais institucionalizado, tirando um pouco das dores de cabeça, assim, de administrar inquilino. Então, acho que no final a gente bate um papo, assim, do nosso reporting, de como a gente faz esse relacionamento com os investidores, mas queria convidar agora o Bruno para falar um pouco aí da Blackbird, onde eles atuam, como eles atuam, e aí a gente começa também a entender um pouco da visão macro, juros, fiscal, como que o Brasil se posiciona e como que ele está pensando na alocação das carteiras dos clientes deles. Bom, primeiro queria agradecer o convite da Yuka, Rafael, obrigado pela disponibilidade desse nosso bate-papo. E, poxa, falar de mercado imobiliário, até antes de falar de mim, a gente está falando de uma coisa que está enraizada no público brasileiro, né? O público brasileiro está muito acostumado com o investimento imobiliário e a gente costuma citar muito com os nossos clientes ou outros investidores que a gente simplesmente tem que mudar o caleidoscópio, né? A gente tem que girar um pouquinho a forma como a gente olha para esse tipo de investimento, e eu acho que esse é um dos desafios que a gente deve enfrentar aí nos próximos 10 anos, que é, a otimização do investimento em real estate, que aí eu acho que o brasileiro está aprendendo ainda a investir em real estate de verdade, e a Yuka com certeza colaborando nesse passo, mas acho que isso vai ficar bem claro aí no nosso bate-papo ao longo desse tempo. Bom, para me apresentar, eu sou Bruno Giacomo, sou um dos sócios fundadores da Blackbird Investimentos. A gente é um time ex-BTG Pactual que enxergou no mercado de investimentos, principalmente no início para pessoa física, existiu talvez um gap muito grande entre o que de verdade é se investir, né? Então ter um portfólio, uma carteira robusta de investimentos, e a maioria das políticas de private banking, que é você ter um leque de produtos. Então eu tenho um produto A, eu tenho um produto B, eu tenho um produto C, mas como que se comporta o produto A, B e C num portfólio, né? Como que essa harmonia entre esses investimentos conta uma história sobre você, né? A pessoa física, ela tem objetivos super peculiares, né? E cada um com o seu, não existe um melhor ou um pior, mas você tem que traçar um plano muito individualizado para conseguir fazer isso acontecer. E a carteira de investimentos nada mais é do que essa história contada em horizontes, né, em curto, médios e longos prazos. Então esse é um pouco do desafio que a gente começou a desenhar em 2016, né, a Blackbird se desenvolveu como um dos escritórios de agentes autônomos dentro da XP Investimentos, e boa parte do que talvez tenha nos diferenciado e tragam essa talvez visão mais holística para investimentos, é justamente olhar para os investimentos, de novo, qual é a contribuição deles para aquele investidor ao longo do tempo, né? Então, acho que por isso que a gente está também nesse bate-papo para falar sobre investimentos alternativos, conversando com investidores, proprietários, corretores, possivelmente até agentes autônomos aqui, talvez a gente tenha aqui no grupo, mas a ideia também é desmistificar um pouco o que isso significa dentro de uma alocação, né? Só para não ficar um vazio muito grande, poxa, sou formado em administração de empresas, fiz nos Estados Unidos, voltei para o Brasil já para trabalhar no mercado financeiro, sempre fiz análise de empresas, até a fundação da Blackbird nunca tinha trabalhado com pessoa física diretamente, foi uma realidade bastante diferente quando a gente foi lidar com a pessoa física direto, né? O que envolve a decisão da pessoa física para um investimento é muito diferente do investidor profissional,
e de novo, acho que a nossa grande missão era conseguir trazer esse link e aproximar o investidor profissional da pessoa física, né? Rafael, se você quiser ir conduzindo, eu... Não, pode ir. De novo, pessoal, só queria, se tem alguma dúvida, pergunta, fica à vontade de escrever, ou até, no final a gente libera o microfone nos últimos 15 minutos para uma conversa mais aberta, mas nesse contexto, assim, Bruno, bom, você criou a Blackbird, foi crescendo, né, hoje você tem uma carteira de quantos clientes, assim, mais ou menos? Hoje a gente tem mais ou menos 400 clientes ativos, 400 CPFs, em grupos econômicos é um pouco menor, mais de 500 milhões sob custódia de pessoas físicas, né? Mas, de novo, acho que é uma construção ao longo do tempo e é muito legal ver o desenvolvimento. O investidor mudou muito nos últimos 4 anos, Rafael. E principalmente agora que a pergunta-chave aqui, como que a alocação dos teus clientes mudaram de 2017 para 2020? Né, eu acho que a gente teve no Brasil uma transformação muito rápida, né, bruta da queda de taxa de juros. Teve também uma eleição no meio desse período, né, era uma eleição praticamente binária, né, você tinha duas opções no extremo, nos dois extremos, que poderiam provocar reações, né, mexeu muito no perfil de risco do país, que tirou um pouco da visibilidade, que eu acho, de longo prazo, em termos de alocação, né, teve aquele aumento da volatilidade, todo mundo querendo surfar aquela onda, e depois da eleição um pouco de um mar azul, limpou, começou um pouco alocações mais de longo prazo, queda de juros, assim, como dar um pouco do panorama, assim, do que você viu, entrando no Covid, né, que eu acho que era um mar de rosas, né, um momento muito positivo, e agora, como que você está pensando em longo prazo, né, eu acho que muita gente entra no mercado de investimento com uma ótica, quero ganhar imediatismo, né, quero ganhar agora e acaba se machucando. Então, eu acho que numa questão de patrimônio, né, um investidor novo ou até não tão experiente, tentar surfar a volatilidade é um pouco complexo. Então, se puder dar um pouco do panorama aí de como evoluiu a carteira de vocês, a alocação, a recomendação, e aí a gente já entra um pouco como que o imobiliário se encaixa nessa evolução aí que você viu nos últimos 3, 4 anos. Bacana. Bom, poxa, o investidor ele mudou e tem mudado em 180 graus a forma de enxergar os investimentos, né? Seja por talvez uma desmistificação, né? E aí as grandes plataformas de investimento trouxeram isso, né? Para o investidor um acesso a produtos diferentes, mas a velocidade da transformação e da compreensão do investidor não acompanhou tanto o conhecimento dele, né? Então ele se aprofundou bastante no mercado, mas talvez sem conhecer, né? E as partes que ele mais conhecia hoje não existem, que é os juros, né? LCA, LCI, e isso, esse cenário de juros baixos acabou com esse horizonte, né? Bom, eu gosto de separar bastante em blocos quando a gente vai falar de como alocar a carteira nesse novo normal, essa palavra que virou clichê, mas uma coisa é muito clara, né? Independentemente da nossa taxa de juros, né? Hoje a Selic é 2%, que a gente não tinha ali em 2017, então essa já foi a primeira grande transformação na carteira dos investidores. Você tem certas classes de ativos que não eram ativos que você olhava e falava, eu vou ganhar dinheiro com isso, né? A longo prazo, né, os alocadores de recursos e funções parecidas com as nossas olhavam para certos tipos de investimento e falavam, poxa, é proibitivo você investir nisso se você tem uns juros, sei lá, vamos falar aí, de 15 a 14,25, né? Não faz sentido nenhum você aplicar em alguns certos tipos de risco quando você tem um conforto muito grande vindo dos juros, né? Então, esse primeiro choque de realidade, eu queria trazer para um ponto mais importante dele, que é o juro real, que essa eu acho que é a grande mudança estrutural que a gente está observando nesse novo Brasil. Não interessa se os juros é 2, 3, 4, 10 ou 20. O que interessa é o quanto que a gente vai ganhar acima da inflação, né? O famoso
juro real. E aí, pegando o boletim Focus aqui das últimas semanas, a projeção para 2021 é que você tenha uma Selic na casa de 3% e um IPCA a 3%. Ou seja, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia no passado, nosso ganho real é zero, né? Então, poxa, é transformacional a forma como o investidor tem olhado para a carteira de investimentos dele. Porque assim, nos juros, eu não vou ganhar mais dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro? A primeira coisa que vem, talvez no investidor um pouco mais desinformado então vou ter que ir para a bolsa, né? Sim, é uma das alternativas, né? Mas existem diversas outras alternativas que esse investidor pode estar aproveitando, e eu acho que o investimento imobiliário é uma delas, né? Com um juros exorbitante, aquela renda imobiliária talvez não fosse tão atrativa, mas a gente tem uma herança portuguesa e do período de hiperinflação no país, que falava assim, pelo amor de Deus, meu dinheiro tem que estar em tijolo, né? Para eu poder manter o patrimônio. Mas não era uma forma verdadeira de acumular patrimônio ao longo do tempo e fazer ele rentabilizar ao longo dos anos, né? Isso mudou, né, Rafael? O que a gente sente é que o mercado imobiliário, né, o real estate, hoje ele é parte integrante da carteira de um investidor, inclusive com percentuais relevantes, dependendo, claro, do perfil dele, mas dois motivos muito claros. Juros baixos, juro real praticamente nulo, a renda imobiliária ela volta a ser super atrativa, né? Então, a tendência que a gente tenha, sim, de novo, vamos excluir o Covid aqui um pouco da conta, né? A gente está vivendo um momento super atípico no país, mas a tendência, sim, é que a gente tenha uma correção de preços importante aí no mercado imobiliário, né? Por quê? Porque o próprio investidor ele está olhando mais para o mercado imobiliário e aí a renda proveniente dos aluguéis se torna mais atrativa. Então, para o investidor que está olhando para o real estate como uma classe de ativos possíveis para integrar o portfólio dele, a resposta é sim, né? Ela tem que fazer parte do portfólio dele hoje. Né? Não tem como ela estar fora, né? É uma classe super importante. E aí, de novo, né? O mais importante desse portfólio, e aí quando a gente está falando do mercado imobiliário, eu vou trazer de novo para o brasileiro raiz, né? O brasileiro que investia em imóveis lá atrás e que possivelmente a gente está falando aqui também com proprietários, muitas vezes esse investimento em imóveis foi olhando para o lado da segurança, né? Então eu vou engessar, eu vou trazer o tijolo para o meu patrimônio. Mas foi feita uma gestão profissional desse imóvel, né? Que é aquela coisa, né? Eu comprei o imóvel no lugar certo, pelo preço certo, com a liquidez certa, alugando para as pessoas certas. Essas perguntas começam a ficar mais bem respondidas quando esse investidor pega quanto que ele ganhou de aluguel nos últimos 10, 20 anos. Quanto foi os juros do período? A vacância, quanto tempo ficou vacante? Né? E quando você traz tudo isso para a conta, esse investidor fala, poxa, eu não ganhei dinheiro. Né? Mas a depreciação, eventualmente o cano estourou, era a responsabilidade do proprietário. E aí começa a ficar muito claro o trabalho do profissional gerindo um imóvel, selecionando e gerindo, que é boa parte do trabalho da Yuka aqui. Né? Então, a importância dessa profissionalização do mercado imobiliário, eu acho que dispensa comentários, mas ao mesmo tempo esse investidor ele vai começar a ficar mais atento para isso, né? Porque, poxa, será que eu vou conseguir rentabilizar meu patrimônio dessa maneira? Deixa eu conhecer esse pessoal aqui. Esse pessoal está trazendo um elemento de profissionalização para o meu patrimônio, ou então eu vou investir com alguém que faz uma gestão profissional de imóveis, né? Selecionando os inquilinos, selecionando as localizações. Então isso cada vez, a gente costuma dizer, vai fazer mais preço, né? Mas essa é um pouco da nossa visão hoje, viu, Rafael? O real estate é parte integrante dos portfólios, tá? Com talvez participações gradativamente maiores, né? De novo, vamos excluir um pouquinho a pandemia aqui da conta, vamos excluir um pouquinho todo esse fuzuê que a gente está vivendo em termos de expectativas, talvez algumas exageradas, algumas minimizadas, mas, de novo, é crescente, é uma classe de ativos que tem que fazer parte da carteira, o mais importante é você selecionar de qual forma que ela vai fazer parte.
Legal. Você mencionou num ponto que eu acho que é engraçado, a Yuka, né, uma das inspirações nossa é uma empresa chinesa que chama Z-Room, né, e na China, o fator do retorno do valor do imóvel, na hora que o chinês ele é proibido de tirar patrimônio para investir fora da China, né, e acaba que o crédito imobiliário é subsidiado lá também, e ele comprava imóvel, o que meio que criou nunca chegou a ser uma bolha imobiliária, né, todo mundo achava que ia ser uma bolha, mas se ele alugasse, ele conseguia 2% de yield, mas só que todo ano valorizava 15% aquele imóvel. Então, ele deixava trancado o imóvel e deixava lá porque ele sabia que todo ano aquilo lá ia crescer 15%, 20%, e por isso que nas grandes cidades chinesas, nas regiões centrais, né, você pega Xangai, Beijing, você tinha muito imóvel obsoleto, desocupado. E essa empresa, que é a Z-Room, ela falou, cara, assim, eu entendo que o cara não... Por que ele não queria pegar esses 2%, 3% de yield, né? Justamente pela encheção de saco, que era gerir aquele imóvel, porque quebra, o cara não paga, aí reclama de alguma coisa, aí putz, tem que trocar. É uma gestão muito ativa, né, para você, se você é uma pessoa sem estrutura, sem tecnologia, sem dados, assim, para conseguir fazer aquela administração, que é preferível, quer saber um negócio? 15 ou 18, melhor pegar 15, deixar trancado e não ter problema. Então, essa empresa surgiu já com esse viés de pegar esse ativo, adaptar ele à realidade, à necessidade do cliente, que é um negócio que o mercado imobiliário brasileiro nunca fez, que é perguntar assim para a pessoa, como que você quer morar? Qual que é o teu apartamento dos sonhos, né? Você nunca teve essa possibilidade. Se você quisesse alugar no Brasil, você não tinha um cara que fazia um apartamento de locação pronto, que você queira. Era por necessidade. Fala, puta, esse aqui é menos pior. Era o processo decisório numa locação no Brasil. Ou esse aqui, cara, ele só é fiador, ele exige menos garantia. Ou nesse caso, assim, pô, não tem infiltração no teto. A barra era muito baixa, né? A barra do Brasil era muito baixa e a da China também. Então, essa empresa, o que ela viu de possibilidade? É que na China também tinha esse desequilíbrio, né, na região central você tem apartamentos muito grandes, aí ele basicamente virou e falou, tá, me dá essa administração, em vez de ganhar os 2% do aluguel tradicional, você vai ganhar 4%, porque eu vou fazer um modelo compartilhado aqui e maximizar o valor do metro quadrado, né, tem um exemplo que eu gosto de dar das nossas unidades, se eu pego um apartamento de 120 metros quadrados, e eu alugo para uma família, provavelmente essa família tem uma renda de 15 mil reais e consegue pagar 5 mil de locação, né? Quando eu faço esse compartilhamento, cria 4 quartos, eu consigo cobrar 2.500 em cada um dos quartos de pacote de locação, que permite que essa pessoa tenha 6 mil reais de renda e alugar para 4 pessoas, ou seja, naquele mesma unidade eu estou trabalhando com 24 mil de renda versus 15 numa locação tradicional, e o Brasil, obviamente que a renda das pessoas aqui é uma pirâmide, né? Quem tem capacidade de 15 mil está bem no topo, os 6 mil é classe média. Então, tem um mercado muito maior para você atingir assim. E a China foi a mesma coisa. Essa empresa basicamente saiu de 2012, que ela foi fundada. Hoje já tem 1 milhão de apartamentos sob gestão na China, fazendo esse modelo. Então, é engraçado que justamente o cara tinha dor, né, o proprietário tinha dor de fazer essa gestão da locação, mas tendo alguém para fazer, ele continua tendo a valorização no longo prazo, né, porque na China isso continuou, a região central continua se valorizando, que por sinal é a realidade do Brasil, de São Paulo também, né, o aluguel, ele tem subido acima da renda média das pessoas, e o valor do imóvel também tem tido essa ótica. Então, não vou te falar 15% que nem na China, mas com certeza, e um volume sempre sobe um pouquinho, mas a ótica do Brasil sempre foi vindo da parte da hiperinflação, dessa estratégia defensiva. Mas aí eu te pergunto, Bruno, assim, cara, com certeza, dentro dessas 400 pessoas físicas que chegam até você, você está na plataforma da XP, que trabalha cada vez mais com mais produtos, né, mas no fundo tem um limite, né, são coisas mais líquidas, né, FII, que é algo que você pode recomendar, mesmo assim o FII, o mercado de FII no Brasil vem crescendo significativamente, acho que ano passado entrou quase 40 bilhões no mercado, chegou ao total de PL de 100 bi,
Esse ano já continuou nesse ritmo de crescimento, mas as estratégias ainda são poucas, né? Você consegue alugar em shopping, que está problemático, você consegue alocar em laje, que não é tanto problema, mas ninguém sabe direito como que vai ser o potencial, e no fundo você não tem o residencial para alocar, que no caso dos Estados Unidos é a maior classe de ativo dos FIIs americanos, né? O mercado de FII, são os REITs nos Estados Unidos, é 1 trilhão de dólares, a maior classe de ativos é o residencial para renda, com 150 bilhões, né? Então, por quê? Porque justamente a tua ocupação, ela é o mais resiliente, né? Hoje a Yuka, ela tem 93% de ocupação em julho das unidades, em meio à pandemia, e você, assim, você não vai ter uma porrada, o reajuste do aluguel não vai ser 10, 20%, ele acompanha muito o ritmo do PIB, mas ele, assim, você não tem uma perda de ocupação muito grande, né? Nos Estados Unidos, a ocupação média dos principais players está em torno de 95%, 96%. Porque as pessoas precisam morar em algum lugar, né? Esse é o ponto principal. Ao contrário de compras, o e-commerce e tudo mais, isso é um pouco mais volátil. Então, acaba que o residencial para renda de longo prazo, com contratos longos, ele acaba sendo mais resiliente. Mas, assim, vindo para você, um cliente novo que ele chega, cara, beleza, cuida da minha parte de carteira de produto líquidos ou produto mais estruturados, mas ele tem, como você falou, o cara já chega dentro do você vai fazer o cálculo do patrimônio dele lá, ele chega com 4, 5 imóveis mal geridos, que você faz, assim, como que você ajuda ele a otimizar isso, se você ajuda ele em algum jeito, vende, nas estratégias, se puder contar um pouco. Legal. Poxa, essa situação que você citou agora acontece todo mês, né? Esse investidor imobiliário, né, que tem 3, 4 imóveis, né, em geral você não mora em 3, 4 imóveis, né, você mora em um, eventualmente tem uma casa de campo ou de praia, e os outros 2 foram comprados ali em circunstâncias que o investidor achou interessante. Esse é um problema até bom que a gente tem hoje, que é, poxa, tentar achar uma solução para os imóveis dele, né? Inclusive, dentro de casa a gente tem discutido bastante começar alguma frente para auxiliar nos imóveis dos investidores, né? Hoje a gente trabalha muito com a parte líquida dos portfólios, né? Fazemos investimentos ilíquidos também, mas não cuidamos daquele que chega ilíquido, né? Então, é um problema positivo aí para a gente poder estar resolvendo nos próximos meses, né, e anos. Mas esse patrimônio global, né, quando ele chega, então eu tenho 25% do meu patrimônio líquido e 75% ilíquido, né, em imóveis ou outros investimentos. A gente busca mostrar para o investidor, né, essa visão patrimonial, como está sendo o rendimento dele olhando o global. Né? Não foi feito um investimento em imóveis considerando que ele seria parte do patrimônio, então ele tem que entrar na conta também quando a gente pensa em retorno. Né? Será que ele está me trazendo o retorno justo para o investimento que eu estou fazendo? Rafael, assim, eu não me lembro de uma situação onde a gente tenha feito a análise dos imóveis do investidor e ele tenha tido uma remuneração, eu não vou nem falar alta, porque a gente entende que ele não era um profissional de real estate, né? Mas uma rentabilidade que a gente entendesse que fosse justa desse patrimônio. E, de novo, não é porque você está com um imóvel locado agora que, eventualmente, você não teve ali seus 6 meses de vacância, né, que você não teve aquele gasto com depreciação ou o cano que estourou. Então, a gente busca trazer todas essas informações e eu te falo assim, eu não me lembro de um investidor que tenha tido êxito num período razoável, falando de imóveis, quem investe em imóveis tem um horizonte temporal um pouquinho mais longo, que tenha tido uma rentabilidade satisfatória nesse período. Então, assim, respondendo essa pergunta, não me lembro, tá? De todas as experiências que tivemos, não me lembro de nenhum que teve êxito, tá? Então, de novo, bato muito na tecla. Quando a gente está olhando para um fundo de investimento, então vamos falar que a gente vai olhar para um fundo de estratégia quantitativa dentro de uma classe de multimercados. Né? Quais são os pontos que a gente deve absorver sobre aquela gestora e entender daquele fundo para a gente poder recomendar numa alocação? Né? Dentre eles, poxa,
como é gerido o fundo, quais são as regras que tangem os limites de risco, quais são os apetites e os expertises do time para fazer aquele dinheiro rentabilizar naquela estratégia. Poxa, imóveis não deveria ser nem um pouco diferente, né? A gente deveria estar falando exatamente da mesma coisa. Eu estou gerindo ele de uma maneira profissional, eu estou terceirizando para um time que tem competência para tocar esses meus imóveis, e culturalmente a gente não tem isso, tá? Aí você falou um pouco da plataforma da XP, investimentos líquidos, é verdade, né? Essa primeira migração dos recursos nesse movimento de desbancarização, que sai dos bancos, vai para um universo um pouco mais independente, seja nas plataformas, seja via uma gestora de recursos, esse investidor, ele ainda está falando dessa ponta de liquidez, né? E essa pontinha de liquidez, em geral, ele chega com 75% imobilizado, 25% em liquidez. Mas esse cenário de juros baixos, que a gente ainda não enxergou os efeitos dele, tá? Nem começou essa brincadeira de juros baixos, né? E se de fato ele for um pouco mais perene, a gente acha que tá? O juro real baixo, a gente tem bastante convicção que no médio prazo ele deve permanecer. Ele vai ter que pegar esse dinheiro líquido, ou ele toma risco de volatilidade, quer dizer, vamos usar o exemplo das ações ali de novo, ou ele deixa ele mais ilíquido. Você vai ter que escolher, né, dentro dessa alocação de portfólio, alguns elementos de risco que você está disposto a correr, né? E dentre eles, volatilidade está numa ponta e investimento um pouco mais ilíquido na outra, né? Então, o fundo imobiliário, aquele listado em bolsa, que ele pode tradear, né? Muitas vezes o investidor esquece que ele também não é tão líquido assim, né? A volatilidade de alguns fundos é até maior do que a de ações. Então, quer dizer, numa dor de barriga, se você precisa vender, você vai vender a mercado, né? Então, você corre o risco de estar vendendo num momento inapropriado. O investidor está aprendendo muito, tá? Eu acho que a gente tem acompanhado essa mudança de mentalidade. Os investimentos alternativos também entendemos que é um pouco de quem chega primeiro bebe água fresca, né? Então é natural que numa corrida por ativos e líquidos geradores de valores, aqueles que tiverem de olho nas melhores oportunidades no começo vão beber uma água mais limpa, né? E ao longo do período vai se comoditizar um pouco mais, né? Apesar de ser um ilíquido, talvez com um nível de risco diferenciado, mas ainda assim se comoditiza um pouquinho mais, né? Então, oportunidade a gente acha que tem bastante. Esse investidor ele está se preparando para esse mercado. Alguns mais antecipadamente já têm olhado com mais carinho. E aí eu acho que o grande ponto quando a gente está falando de imóveis não é um ativo desconhecido do público brasileiro, né? É diferente da gente falar, vamos fazer um fundo de private equity aqui para a gente comprar algumas empresas e vamos investir 7, 10 anos nelas e aí vamos delegar para um gestor e ele decide a hora de comprar e de vender. Isso é um produto um pouco novo, né? Talvez para o varejo brasileiro. Mas o investimento em imóveis já não é tão desconhecido assim, né? Simplesmente você tem que observar bem a gestão e a administração dele. Vou fazer um parênteses com a pandemia, que eu estou tentando isolar a pandemia de todas as conversas, agora eu vou incluir ela de volta. Que é o seguinte, poxa, pandemia, vamos falar de lajes comerciais, né, lajes corporativas. Os investidores, a gente teve alguns meses ali que entraram em pânico, né, falando, poxa, e agora? Ninguém mais quer escritório, todo mundo trabalha de casa, né, então acabaram-se as lajes corporativas, né, eu acho que não existe isso, né? Acabarem as lajes é impossível. Talvez uma conscientização talvez um pouco maior nos metros quadrados e etc. Mas e viver? Por conta da pandemia, você vai consumir mais ou menos metros quadrados. Então, o conceito de viver, e aí talvez os ativos residenciais para investimento, você talvez tenha até um efeito contrário, né? Poxa, eu quero morar num lugar talvez um pouquinho maior, né? Eu quero consumir um imóvel um pouquinho melhor, eu estou passando mais tempo em casa. Então, você tem até, eu gosto muito de fazer esse exercício, vamos girar o caleidoscópio, vamos tentar ver todos os efeitos que podem trazer, e de novo, a gente está trazendo elementos aqui, não quer dizer que são verdades absolutas, mas
poxa, eu quero morar num imóvel melhor, né? Eu quero ter um pouquinho mais de espaço, eu quero morar numa localização melhor, que eu tenho uma padaria a um quarteirão da minha casa. Todos esses pontos, se de fato as pessoas passarem a ter uma rotina mais de home office, vão ser considerados, né? Eu estava conversando com uma empresa bem semana retrasada, e eles vendem para varejistas do mercado de construção. Então, Leroy Merlin, C&C, Telha Norte. É claro que para obras grandes, né, as coisas pararam um pouco, mas as pequenas obras, eles estão, a Telha Norte, Leroy Merlin, etc., estão acabando com o estoque, né? As pessoas estão consumindo tudo. Por quê? Porque elas estão passando mais tempo em casa, querem fazer aquela pequena reforma, então quer um ambiente melhor para se viver, né? Então, de novo, acho que é um cenário que pode vir a ser favorável para os residenciais e tem que ser olhado para o investidor que está olhando para o médio prazo. Legal. Não, até aqui na Yuka a gente percebeu isso, né? Eu acho que o fator de decisão na escolha de um imóvel Yuka, de um quarto na Yuka, pré-pandemia, eu diria que era 95% motivado por trabalho. Né? Onde que está meu trabalho? Eu quero estar próximo ao trabalho, porque eu tenho essa rotina todo dia, eu tenho que ir para o trabalho, então faz mais sentido eu ficar lá e abrir mão, talvez, de um bairro mais conveniente, um bairro que eu goste mais dos restaurantes, um bairro que me atenda melhor em termos de cultura, né? Ter um barzinho que tem uma música ao vivo. E pós-pandemia, assim, para a gente ficou claro que os bairros que são mais conhecidos como boêmios começaram a ter uma procura maior dentro da Yuka, né? Porque a pessoa deixa de pensar e fala, cara, mesmo assim, acho que home office para todo mundo, isso é completamente foge da realidade do brasileiro médio. Assim. Isso é o pessoal da Faria Lima querendo aplicar a realidade deles para o Brasil inteiro. Né? Por exemplo, uma técnica de enfermagem precisa ir para o hospital todo dia. Então, existe toda essa parte do serviço, né? E São Paulo é uma cidade que tem muito trabalho de serviço que não dá para fazer remoto. Então, a realidade é um pouco diferente, mas algum tipo de flexibilização, né? Algum tipo do trabalho realmente vai promover esses bairros mais interessantes. Eu acho que indo um pouco mais a fundo da solução Yuka, né, eu vi uma pergunta aqui e como a gente estruturou, um dos pontos que a gente tem acompanhado é a instrução da CVM 588, né, que é basicamente a instrução que regula o crowdfunding ou a captação via cotas. Né. Isso foi criado, acho que foi 2012, se eu não me engano, essa lei, que permite com que você capte até 5 milhões de reais numa SPE, sem precisar vamos falar, da rigidez que você precisaria captar um fundo de investimento ou qualquer outra coisa do tipo. Então, a gente acabou estudando mais a fundo, a gente fez uma primeira oferta com uma plataforma que chama Blocks, a gente ofereceu 2 apartamentos, um em Itaim e um em Pinheiros, que a gente tinha identificado, são 8 quartos, que foi um sucesso, a gente captou em uma semana R$1.850.000, e ficou claro, e a gente vai entregar um yield lá, um rendimento anual de 8%, né, de 8,3% projetado. Então, com isso, a gente viu, primeiro, que existia essa demanda por esse produto, né, eu até falei com a nossa preocupação, quando você pensa num investidor, né, é essa parte do dashboard, do reporting, do acompanhamento do investimento, né, então isso é um negócio que a gente tomou consciência, então a gente manda um relatório mensal, indicando o que está acontecendo com o investimento, qual as unidades que você comprou, a locação, e com isso a gente consegue, porque às vezes, assim, você vai comprar um fundo de investimento imobiliário, tem um fundo de fundos que aloca em outros fundos e tem os próprios fundos de investimento imobiliário. Aí você não tem controle nenhuma sobre que tipo de ativo que ele compra, né? Você põe o dinheiro lá e surfa a onda. O que a gente sentiu do crowdfunding, né, de fazer esse processo de oferta por cota, é que eu consigo montar minha carteira como eu bem entender. Eu compro uma cota aqui, eu compro 3 naquele outro imóvel ali,
mais 2 cotas naquele portfólio, e com isso eu consigo ser mais, fazer... Puta, eu acredito mais em Pinheiros do que eu acredito em Vila Olímpia, então eu vou lá e compro cota de Pinheiros. Então, eu acho muito legal esse desenvolvimento do mercado de investimento nessa parte de crowdfunding. A Yuka vai ter uma presença nessa parte. Existe um movimento na CVM, a CVM fez uma consulta pública para atualizar essa instrução, então, provavelmente vão poder até 20 milhões de reais dentro de uma oferta, e principalmente, que é uma das principais dores de investidores em ativos e líquidos, né, que imóvel se caracteriza, vai se regular a transação secundárias dessas cotas. Então, você na própria plataforma vai poder anunciar uma cota que você comprou para vender para algum outro investidor da plataforma. Então, no fundo, a plataforma vai ser uma bolsa de valores dessas cotas que foram oferecidas via crowdfunding, que tira um pouco desse desconforto de falar, cara, eu comprei um apartamento, né, eu comprei um imóvel, e agora, sei lá, aconteceu um evento na minha vida que eu preciso desfazer, como que eu faço para desfazer isso? Então, vai ter uma facilitação nesse sentido. E também, dentro da Yuka, a gente tem feito, hoje, nosso time origina muito imóvel, né, que a gente quer operar. A gente tem algumas incorporadoras parceiras que também nos passam o estoque ou unidades deles para a gente gerir e oferecer para investidores, que a gente possibilita, assim, você compra a unidade, entrega as chaves para a Yuka, a gente faz todo o processo de reforma para vocês, deixa o imóvel pronto para locação, faz a gestão de inquilino, né, e você recebe teu informe mensal com o rendimento de locação, e também um pouco dos dados do mercado, uma atualização. Hoje a gente tem um time de 6 cientistas de dados que ficam a hora inteira se alimentando das informações dos portais de anúncios públicos aí do mercado. Então, a gente consegue dar um pouco de panorama de mercado, como que está evoluindo o mercado imobiliário naquela região, transações que ocorreram, que tipo de locação a gente está vendo, como que o valor pedido de cada unidade tem subido. Então, a nossa ideia dentro da Yuka é realmente desintermediar. Antigamente, sei lá, você estava com dinheiro no banco, até chegar no ofertante, né, na pessoa que realmente toma conta do investimento, tinha 4, 5 etapas, né? Então, a gente tem visto, acompanhando muito positivamente essa desintermediação, né, essa criação desse produto. Então, não sei se vale a pena, Bruno, você falar um pouco, porque justamente eu acho que o teu cliente também, ele está, assim, a Bolsa bateu 104 mil pontos, né, então ele recuperou o que ele tinha na Bolsa. Faz sentido, em termos de fundamento, 104 mil pontos, com esse tanto de gente morrendo, a economia não tendo voltado plenamente? Na minha opinião, acho que o excesso de liquidez não justifica você estar em níveis pré-pandemia, né? Então, eu acho que ele fica também, o investidor, com uma pulga atrás da orelha, cara, será que isso é uma bolha? Né? Como que eu entro nesses alternativos? Como que eu consigo diversificar e ser um pouco mais defensivo? Né? Então, eu não sei como que você, como casa, assim, tá falando, porque, pô, não necessariamente esse produto tem na XP, mas eu preciso ajudar meu cliente com essa preocupação dele. Muito. Acho que a gente tem olhado com bastante carinho para esse auxílio, vamos falar, talvez fora da plataforma, né? E poder conduzir o investimento do cliente o que for melhor para ele, né? E não só o que está disponível ali pelos braços, né? Tá fácil de pegar na prateleira. A questão de bolsa, né? O momento que a gente está vivendo, ele é muito atípico, principalmente aqui no Brasil, né? A primeira vez que a gente está tendo uma política de estímulos monetários, injeção de liquidez no mercado por parte do Banco Central, da maneira como está se fazendo, né? Então, a gente discute 104, 120, 80 mil pontos. O fundamento, de fato, fica muito nebuloso quando a gente está olhando para esse cenário, né? O que de fato é fundamento e o que de fato poxa, existe dinheiro no mercado comprando os ativos líquidos e é isso que está inflando preços, né? Então, acho que de fato tem uma preocupação, a gente se preocupa bastante com isso, mas, de novo, eu acho que a migração para ativos
eu aprendi a usar a palavra risco. A gente no mercado usa muito essa palavra, né? Ativos de risco, ativos de risco, ativos de risco. E muitas vezes o investidor não tem a compreensão do tanto que a gente usa ele, né? Ativo de risco não quer dizer que eu vou perder meu patrimônio inteiro, né? Quer dizer que eu tenho um risco de talvez ter alguma perda ou ter algum ganho, em geral mais expressivo que a média, né? A gente fica falando com risco, muitas vezes as pessoas interpretam errado, né? Mas essa migração para ativos de risco vai acontecer, está acontecendo, de novo, seja ele bolsa, seja ele alternativos, várias classes de alternativos. Acho que a gente está preocupado, né, em de fato enxergar o que é material do que é ruído, né, o que é especulação do que é verdade, né. De novo, acho que é nosso compromisso fiduciário com número 1, a manutenção de patrimônio do cliente, número 2, a rentabilização num nível de risco adequado dele, né? Só que, como eu falei ali no anterior, esse investidor ele vai ter que escolher o risco que ele se sente um pouquinho mais confortável, né? Seja ele um pouco menos de liquidez, seja ele um pouquinho mais de volatilidade, mas ele vai ter que escolher, a nova realidade vai forçar, né, que ele faça esse movimento. E no Então, fundo, tijolo é tijolo, né? Não some nessa ótica. É irônico, né, que no Brasil, assim, o tijolo ele era extremamente defensivo na época de hiperinflação, né? Daí você teve uns juros que andou e o retorno do aluguel nunca compensou, né? Ele sempre ficou meio nessa ótica defensivo. E agora com tijolo na Yuka, por exemplo, você consegue ter, sei lá, 8, 9%, que é 300% do TI no tijolo, que é defensivo e mesmo assim ter rendimento, né? Acho que eu também, do lado imobiliário, cara, acho que para a gente é ótimo, no sentido que mudou o mercado e a gente consegue, acho que o varejo, né, vocês, investidores, vão ser um dos propulsores de um desenvolvimento do mercado de capitais, mas também de uma transformação na cidade, né, de trazer, assim, pega venture capital, né, o cara, um fundo de, sei lá, que é um fundo de pensão que antes não alocava, agora ele vai ter que alocar em alternativos também, e também alocar em venture capital para chegar naquele retorno que ele precisava para manter o pagamento das pensões dentro do portfólio dele. Então, eu acho que tem esse movimento para risco, mas existe o benefício nessa situação de juros baixos de você conseguir retorno em um ativo que é real, né, da economia real, e não é só real estate, eu acho que tem também ativos de energia, né, tem bastante gente fazendo coisa com solar, geração de energia solar, então tem outros tipos de infraestrutura, eu acho que é sempre bastante um investimento bem interessante, mas eu acho que, não sei, nesse momento, a ideia, acho que vale a pena a gente abrir um pouco para perguntas, dúvidas, assim a gente consegue direcionar mais, eventualmente, alguma dúvida que vocês venham a ter ou queiram discutir aqui com a gente. Rafael, na verdade o tijolo está no lugar certo agora, né? Os juros que estavam no lugar errado. Exato. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente continua aqui na nossa conversa mais específica. Veio aí, Leonardo. Boa pergunta, hein? Boa noite. Como vocês selecionam as pessoas diferentes, de culturas diferentes, para morar juntos? Ótima pergunta. No fundo, hoje a gente tem nosso time de comunidade, nosso time de prospecção de imóveis, né? Quando entra um lead, tem pessoas com demandas específicas. Tem mulheres, por exemplo, que só querem um apartamento de mulher. Então, a gente tem um apartamento só de mulheres. A gente atua no mercado que tem, assim, afinidade, no sentido, são jovens profissionais de 21 a 35 anos que moram, que trabalham nessas regiões centrais. Então, acaba que eles têm... Vamos falar, eles têm uma empatia, existe uma situação, mas é muito comum dentro da Yuka as pessoas virem juntos. Então, são dois amigos do trabalho, são dois amigos da faculdade, que estão procurando se mudar junto, um recomenda o outro, então vai naturalmente se formando. O que a gente conseguiu montar no nosso contrato, que a gente não precisa, ninguém usou ainda esse artifício,
Mas se você aluga, vamos falar, um quarto em um apartamento, e você quer mudar, seja porque teu trabalho mudou e você quer ficar mais próximo do próximo trabalho, ou simplesmente porque você quer morar com outras pessoas, não se adaptou, o nosso contrato permite com que você faça essa alteração do objeto do contrato, então você fica dentro dos termos originais, paga só a diferença do valor do aluguel e você vai morar em outro apartamento, com outras pessoas, mas existe esse trabalho de conhecimento do nosso próprio inquilino, né? Então, por enquanto, a gente não teve absolutamente nenhum problema, as pessoas entendem que é uma casa compartilhada, que é um apartamento compartilhado, e seguem super à risca o que a gente, assim, não diria que a gente sugere, né? As regras que eles mesmos criam de convivência, que é super importante. A Andrea perguntou como que ela faz para adquirir as cotas da Yuka. Se cadastra dentro do site da Yuka, tem uma parte que é para investidores, se cadastra dentro daquela parte indicando o valor que você quer investir. Então, se você entrar Yuka Live, Yuka YUCA.liv, aí no fundo tem uma parte que clica parcerias para investidores, se cadastra lá, que toda vez que entrar uma oferta de cotas, a gente já manda para vocês o link com as informações, e assim a gente vai te mantendo atualizado dentro do nosso CRM. A plataforma que a gente tem usado, Ramiro, é a Blox, tá? É blox.com.br. A gente tem 2 tipos de produtos que a gente está oferecendo por crowdfunding, né, pela Blox. Um é o produto que foi a primeira oferta, que é comprar cotas de imóveis, e outro que é um produto de dívida, que você está emprestando dinheiro para a Yuka fazer as reformas dos apartamentos, e daí você tem como garantia todos os recebíveis de locação. Tá? Então, e também um aval, obviamente, do sócio. Então, nesse investimento de dívida, a gente tenta dar uma cobertura de 1,4 vezes, então, ou seja, o pagamento da amortização mais os juros da dívida, o valor total durante o período do financiamento são 48 meses, os recebíveis têm um rendimento de 40% acima disso. Então, tem um cobertor grande e tem um aval em cima ainda. Leonardo perguntando aqui se a gente tem profissionais de real estate certificados em gestão patrimonial e sobre as regras de uso e convivência seguem os padrões de hotelaria, de condomínio. A gente tem profissionais, sim, de real estate, a gente tem um time grande de real estate, tanto na parte de prospecção de novos imóveis, quanto de administração, e na parte de regras do apartamento em si, a gente, dentro do contrato de locação, estabelece o que é considerado boas práticas, tá? Não é padrão de hotelaria, nosso negócio é de locação mesmo, é residencial de longo prazo, os contratos são lei do inquilinatos, então não segue muito o padrão de hotelaria, não, é mais o típico, né? No momento que você muda para um apartamento, que você está inserido num condomínio, né, obviamente que entende que você tem que seguir as regras do regimento interno do condomínio, e a gente apresenta isso para os nossos próprios inquilinos, quais são as regras do condomínio para eles seguirem. Descendo aqui, boa noite. O retorno esperado para o investidor nas costas da SPE é tributável? Não, dividendo ainda, quer dizer, dividendo não é tributável. Não é o que nosso ministro da Economia quer para o longo prazo. Hoje, ele não é tributável, então toda a distribuição de dividendo da SPE não incide tributação. Você pode até se declarar no seu imposto de renda, mas não incide. Não quer dizer que vai ficar assim para sempre. O Paulo Guedes, ministro da Economia, ele é super vocal aí de querer taxar dividendos, aí é uma questão de acompanhar como que o Congresso empurra essa reforma tributária. Como é a relação da Yuka com o condomínio? No caso de Airbnb, os ruídos são grandes. Sim, como no nosso caso é de longo prazo, né, os contratos são de 30 meses,
não tem essa dor com condomínio de fluxo, né? As pessoas viram parte daquele condomínio e elas têm uma rotina normal de ir para o trabalho, voltar, dormir, descansar, então não tem muito atrito dentro do condomínio, não existe nenhum impedimento legal, jurídico, ao compartilhamento de uma unidade, né, você alugar uma mesma matrícula para pessoas separadas. No nosso contrato vem indicado qual que é a tua área privativa, né, que é o quarto, e qual que é a área comum, e a relação é super tranquila, assim, né, lembrando que esse direito é garantido pela Constituição, no artigo 4º, e também no Código Civil, que dá ao proprietário do imóvel o direito de usufruto e livre-arbítrio de como quiser usar a sua propriedade. A André perguntou, vocês pretendem diversificar para baixa renda, onde o déficit de moradia é muito maior? Com certeza. Eu acho que o que eu falo com o time direto a nossa visão como Yuka é para a base da pirâmide, né? Então, toda a verticalização que a gente faz, toda a economia de custo que eu quero criar, não é que vai refletir num rendimento maior, é um aluguel menor que eu vou cobrar para entregar esse mesmo yield, né? Esse mesmo retorno que o investidor exige. Porque, de novo, assim, a dor, quanto mais baixo a gente for na pirâmide, maior a dor. Em breve, na Yuka, se você acompanhar no nosso site, já vai começar a aparecer pacote de 1.800, 1.700, mas eu só vou, assim, como empresa, a gente só vai parar na hora que tiver 800, 700. Teve um grupo que nos procurou que está pensando em reformar cortiços até, perguntando se a gente queria ajudar eles a operacionalizar isso, uma ótica mais de fundo perdido, mas sim, a cidade só vai melhorar se a gente for a Yuka quer ser um agente de transformação na cidade, né, de descentralização. Assim, é muito difícil de levar o trabalho para a periferia, mas existe já edificação suficiente na região central para trazer as pessoas mais próximas e assim criar, no fundo, a nossa desigualdade social, o nosso planejamento urbano é um fomentador da desigualdade social que existe na cidade. Então, a gente vê com bons olhos essa reversão, e com certeza a gente quer entrar nesses produtos mais acessíveis. Acompanha a Yuka aí nos próximos seis meses aí, que já vai começar a aparecer algo nessa linha, como também vão aparecer apartamentos individuais, tá? A gente está entrando em estúdios, vai ter a possibilidade de comprar estúdios para a Yuka operar também, dentro da nossa plataforma de investimento lá, que eu mencionei antes, se cadastrar lá na yuka.live. A gente vai começar a subir oferta na nossa página de investimento, tendo sempre essa ótica, vai ter estúdio que o aluguel vai ser mais barato, por exemplo, na República, Liberdade, já vão ter estúdios de 1.900 metros quadrados, 1.800 privativos, também vão ter em regiões mais valorizadas, um quarto de 2.800, 2.700, a gente vai fazendo esse mix. O Fabrício perguntou como são feitas as estimativas dos custos variáveis dos apartamentos, água, luz e gás, vocês usam qual parâmetro para fazer essas estimativas, pois o consumo alto pode prejudicar. Perfeitamente, Fabrício, a gente provisiona, né, na hora que eu estabeleço o pacote, a gente provisiona, fica numa conta reserva, né, daquele proprietário, que a gente pega dentro do consumo existente, a gente faz uma fórmula de cálculo. Então, primeira pergunta que a gente faz, o gás é individualizado ou no condomínio? A água é individualizada ou no condomínio? Né? E a partir disso, a gente tem uma tabela que a gente calcula, tem uma geladeira tal, é tanto de gasto, e a gente põe uma gordurinha, tá? Então, hoje, se você for ver, se a gente pega um apartamento de 4 quartos, hoje a gente provisiona R$80 por pessoa, então fica o custo total 320, e aí, se tem ar-condicionado, tem um acréscimo de R$20 por pessoa. Então, daí passa a ser 400. Por enquanto, a gente tem criado essa gordura, fica como uma reserva, que daí a gente pode usar o time de comunidade pode usar para fazer alguma promoção, fazer um jantar para os inquilinos, a gente acaba criando uma gordura muito grande, a gente acaba fazendo isso, mas, de qualquer maneira, para a tua pergunta, a Yuka garante, tá? Então, se a gente provisionou 100, saiu 120, a Yuka põe os 20 excedentes, não afeta nada para o proprietário.
E para as pessoas que já possuem imóveis, vocês oferecem serviço de gestão, tem algum custo? Sim, a gente tem esse produto de gestão, tem crescido bastante. Geralmente tem um custo, sim, de adaptação, né? No fundo, o nosso processo de locação, ele é 100% digital. Então, por que a gente tem isso? Porque nos dá escala, não tem visita, a pessoa não vai lá, mas ele precisa, nosso cliente, o inquilino, o Yuker, ele precisa ter segurança que o produto físico, que o produto vai ser dentro dos padrões da Yuka, né? Então, a gente tem que fazer algumas adaptações nos imóveis para ficar com essa cara Yuka. Esse custo esse custo é pago pelo proprietário, mas a gente tem parceiros que fazem o financiamento desse custo, né? E no caso, a Yuka garante que você vai receber pelo menos o valor do financiamento mais dos custos de imóveis, né? A gente garante uma ocupação, então não corre o risco, assim, de você estar lá pagando o financiamento e não recebendo a alugação aluguel para compensar. E apesar de ter esse custo inicial também, acho que na ponta contrária, o proprietário ele tem uma segurança que a velocidade de absorção vai ser muito maior, né? E isso também é uma contrapartida importante, que é a vacância, ela tem um custo, né? Quanto mais tempo vacante, mais entre aspas, mais custo para ele, né? Então, apesar de ter adaptação, você tem a velocidade de absorção maior. Boa. Pergunta aqui do Ricardo: pode trazer namorados para namorado para dormir junto? Claro. No fundo, aquele é o teu espaço, né? Aquele é um quarto. Agora, não dá para, assim, quer fazer um jantar para os teus amigos? É boa prática você perguntar se tem um grupo de WhatsApp com teus outros vizinhos aí, com o pessoal morando no mesmo apartamento. Galera, estou pensando em fazer um jantar aqui, estou pensando em chamar uns amigos para assistir o jogo de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, e até, assim, pode ser que ele venha então, não tem restrição nenhuma, você pode trazer quem você quiser. O único ponto que não dá, né, que a gente não permite a pessoa, seu namorado ou namorada, morar com você lá por um período muito grande, né, porque acaba afetando o conforto dos outros inquilinos. Então, a gente, uma pessoa, é um CPF por quarto, mas passar o final de semana, passar uma semana, tem zero problema, mas morar em si, vir de mala e tudo, porque acaba, o nosso time de arquitetura desenha, né, os imóveis pensando, sei lá, são 4 quartos, são 4 pessoas. Se tem 6, aí já não tem prateleira para guardar comida, aí a geladeira já fica pequena, vai assistir um filme no sofá, tem muita gente, então não pode morar, mas pode visitar à vontade, trazer quem vocês quiserem, a gente nem tem controle nenhum disso, tá? Eu acho que vai muito em linha com a pergunta do Fabrício, como funciona para convidar amigos. A gente nem, assim, o apartamento é seu, só é importante caso você traga muita pessoa, muita gente, só alinhar com seus vizinhos, mas tem zero problema. Qual o perfil das pessoas que mais procuram co-living da Yuka? Vem pessoas do exterior também? São jovens profissionais de 21 a 35 anos, a renda varia principalmente de 5 a 15 mil reais. Tem gente do exterior, tem indiano morando com a gente, tem alemão, mas tem muita gente hoje, 50% dos nossos clientes, dos nossos Yukers, são de fora de São Paulo, né? Ou são pessoas que vieram estudar aqui, fazer faculdade, ficaram, ou mesmo transferidas a trabalho. Então, acaba sendo um polo de encontro aí de gente do Brasil inteiro e também de fora. A Yuka oferece um app, canal para comunicação entre os moradores e entre moradores de Yuka. Sim, está em desenvolvimento, na verdade está em beta, né? Já foi desenvolvido. É um app que cada um vai ter com seu login lá, mas também tem grupo. Por enquanto a gente está num modelo mais tradicional de WhatsApp. Então você da Yuka tem um que a gente chama Community Manager, né? Que é um gerente de comunidade, que é a pessoa de contato. Então, diferente de algumas startups, acho que todo mundo já se frustrou quando teve que fazer no Rappi, não chegou o negócio errado, você tenta falar com alguém, você não fala, né? Eu acho que a evolução da digitalização ela é super positiva no sentido de
da escala que ela traz, da eficiência, mas às vezes esse contato fica pouco, se perde esse lado pessoal e gera muita frustração no usuário. Então, todo mundo tem um contato na Yuka, tá? E quando você entra na Yuka, quando você entra na Yuka, você sabe quem é a pessoa de contato, então tendo qualquer problema, você entra em contato com ela pelo WhatsApp, a gente se compromete a arrumar problemas, sei lá, de manutenção em até 24 horas, e daí, entre moradores, a gente tá criando essa, que a gente fala, rede de comunidade, né? Criando grupos de interesse, grupo de corrida, grupo de Counter-Strike. A ideia realmente é conectar os moradores e ter essas atividades. Quais as taxas de gestão quais as taxas para gestão? O Douglas perguntou aqui. Ela varia, tá? Mas padrão que a gente usa hoje são 5% em cima do valor do pacote bruto, tá? Então, do pacote incluindo o condomínio, IPTU e os serviços, a Yuka cobra 5%. Mas a gente consegue, assim, tem proprietário que fala, me garante um aluguel mínimo. Então, daí a Yuka fica com 20% que superar o aluguel mínimo. Tem algumas estruturas que a gente pode ser um pouco mais flexíveis, dependendo do que o proprietário do imóvel quer, tá? O Eduardo aqui perguntando se a gente teve problemas jurídicos com a CVM. Não, a gente não teve nenhum problema jurídico com a CVM. De novo, né, quem faz as nossas ofertas de crowdfunding é a plataforma Blocks, né, a gente não é registrado dentro da plataforma, e então a gente direciona, quando sobe uma oportunidade, direciona para eles. A venda direta de imóveis, ela, na nossa plataforma, é como se você fosse comprar um imóvel em qualquer outra plataforma, anunciado lá, quer comprar imóvel para investimento, não muda nada entre a Yuka, Quinto Andar, Loft, qualquer que seja. E como é que está a expectativa, Rafael, dos próximos lançamentos? O que vocês têm em vista para lançar em termos de produto aí mais para frente para os investidores? Legal. A gente vai subir, semana que vem sobe essa oferta de dívida na Blocks, que é para financiamento das reformas, que eu mencionei um pouco antes, essa sobe semana que vem. Eu tô em período de silêncio com um fundo de investimento com FII que está sendo estruturado pelo Itaú, que eu não posso passar muita informação, mas ele é focado em investidor qualificado, na instrução 476, mas a Yuka vai ter um fundo aí, já está protocolado, vocês podem até buscar aí o fundo de investimento Yuka, o FII Yuka, e em seguida, na Blocks mesmo, a gente vai fazer mais uma oferta de equity, né? Provavelmente 3 apartamentos aí, 12 quartos, através de cotas, e também fiquem atentos na plataforma lá de investimento, que a gente vai começar a trazer algumas oportunidades de apartamentos individuais, tá? Então, estúdios tem um estúdio na Liberdade, que a gente está vendo, que aí é basicamente, sei lá, e comprar um apartamento para a Yuka operar para você. Então, a gente vai ficar atualizando. Tem esse produto um pouco mais novo, né, que a gente pega de incorporadora, mas também vão começar a aparecer alguns produtos que a gente fala mais nessa linha de co-living mesmo, 2 dormitórios, 3 dormitórios, que não necessariamente a originação é de incorporadora, é do nosso processo, é do nosso time de crescimento mesmo, que faz essa originação no mercado secundário. Sim, o Fabrício perguntou aqui se na Yuka é pleitado no condomínio pedido de aprovação para a realização das obras de adaptação das unidades. Sim, né, aqui em São Paulo, especificamente, né, isso tudo é legislação municipal. Você não precisa pedir aprovação na prefeitura, você só precisa comunicar, alinhar com o síndico e condomínio a entrada e o início da reforma. Eles exigem geralmente uma RT, né, que é o responsável técnico, e a gente protocola o fluxo, como funciona. A gente pega o nosso executivo, projeto executivo, protocola com o condomínio, né, com o síndico, através desse projeto que a gente quer fazer. Esse aqui é o responsável técnico,
eles aprovando, a gente mobiliza e entrega a unidade. Assim, o síndico, ele não tem o direito, né, apesar de alguns, às vezes, quererem instaurar mais poderes do que, de fato, eles têm, eles não têm direito de impedir qualquer reforma. O que é a função do síndico é um guardião da estrutura, né? Então, preservação de pilares, de prumado, não ter da fachada, você não pode mexer na fachada do imóvel, não pode transformar um imóvel em algo que ele não é, né? Mudar muitas especificações, se apropriar de área não descrita na matrícula. Então, a função dele é muito mais um guardião da estrutura do imóvel e não, assim, de um autoritário lá de falar que tipo de reforma pode fazer ou não pode. O Eduardo aqui perguntando se a gente pensa em um sistema para proprietários administrar os próprios imóveis. Aí fica um pouco... Na verdade, a gente quer tirar essa dor, né, do proprietário. A gente, dentro do nosso funil, né, é um produto nosso, o cliente, na verdade, é um cliente da Yuka, né, que ele tem as demandas deles, etc. Então, eu não sei se, assim, não sei como a gente conseguiria compartilhar essa administração, né? Em casos que a gente tem de prédios inteiros, que a gente tem negociações em curso, a gente também faz a administração condominial, mas tem algum proprietário que queira ficar com a administração condominial e que a gente faça só a administração de inquilinos das unidades. A gente faz, não tem problema. Agora, do imóvel em si, eu acho que fica um pouco... A gente teria que ver como dividir isso, mas, a princípio, não me parece algo assim que a gente conseguiria fazer, não. Acho que a nossa proposta de valor é justamente fazer a administração, né? Você vai me pagar daí 5% para não fazer a administração, fica um pouco, não sei, diferente. Não tendo mais nenhuma pergunta, acho que a gente tinha 1 hora, né, no calendário para falar. Cara, se tiver mais alguma pergunta, total disposição para ficar aqui. De novo, obrigado a todos vocês pela presença e pelo prestígio aí. Eu convido vocês, entra lá na yuka.live para ver um pouco do que a gente faz também, das unidades disponíveis, e também, se alguns de vocês quiserem se cadastrar na parte de investimento, o façam, por favor, a gente vai mantendo um contato lá e vai mandando para vocês oportunidades que venham a surgir e que venham a ser do interesse de vocês. E também eu convido vocês para entrar no site da Blackbird, aí eu passo a palavra aí para o Bruno, fazer as considerações finais. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez é uma satisfação estar próximo, acho que eu consegui acompanhar uma parte do projeto aí desde o começo, então é uma satisfação ver o desenvolvimento da Yuka, eu fico contente com o convite. Pessoal, acho que se tiverem dúvidas também, fica super à vontade para entrar em contato comigo ou com a Blackbird também, e de novo, o pessoal da Yuka aí tá super on time também. Outro dia eu troquei mensagem com alguém ali, foi super rápido o atendimento, então parabéns aí também pelo processo comercial. Obrigado, Bruno, por dar um tempo da tua agenda aqui. Obrigado a todo mundo por ter vindo. De novo, a gente está sempre abertos a feedbacks, a querer discutir ideia. Eu tenho esse imóvel, tenho o imóvel da minha avó, está desocupado, o que for. Assim, a gente, dentro da Yuka, a gente não tem muitas restrições, a gente trabalha com praticamente qualquer tipo de imóvel residencial, até conversão de escritório a gente está fazendo para residencial, então a gente é super criativo e, de novo, obrigado pelo tempo de vocês e fiquem atentos aí pelas novidades na Yuka, tanto na plataforma, no Instagram, no LinkedIn. Valeu, pessoal.